De volta ao programa Mulher.com e agora uma técnica que muita gente estava esperando. A gente fecha o programa com chave de ouro. Eu gosto bastante também, faz muito bem. É terapia, é fonte de renda, técnica do crochê endurecido, mais uma dica de arte. Tudo bom, Carmen? Tudo. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Lili. Carmen, adorei nosso anjo. Dá pra pôr até aquela luzinha pisca-pisca. Pisca, esse a gente pode colocar o pisca-pisca nele. Gente, olha que bonito fofo. para decorar a casa de Natal e para vender também, que dá tempo, né? Adorei. Anjo de barbante, você pode colocar inclusive aí a luzinha pisca-pisca. Você também pode brincar, olha que ideia sensacional que a Carmen trouxe pra gente. A base, né, desse anjo cone. Ah, Tati, quero aquela mais tradicional com as bolinhas. Você pode pôr suas bolas de Natal também. Olha lá. Olha, dá usando pra só a fazer base do árvore. anjo, né, o cone principal. Faz a árvore de Natal e daí faz o anjo. É 2 em 1 aqui hoje. Aula 2 em 1. Eita, 2 em 1. Por isso que eu gosto de você, viu, cara? Aprender o anjo e vai aprender ela. Vamos aprender então? Então vamos lá. Por onde que você começa? Bom, sempre o crochê endurecido é necessário uma base, né? Que é pra gente, que vai servir de molde. Tá. Então, olha, eu faço um cone. Ah, com Olha, papelão você pega mesmo. um papelão e faz um cone. Esse cone aqui, ele tem 35, Tá. que é assim de altura, que aí você tem que deixar todos os lados com 35, e de diâmetro aqui dá 55. Se eu tenho um cone de isopor, eu posso Pode usar. Agora é assim, Tati, eu tô ensinando nesse cone aqui, esse passo, mas se a pessoa quer um cone maior ou um cone menor, é só seguir o mesmo passo. Legal. Se é maior, você vai aumentar a quantidade de pontos. Se é menor, diminui a quantidade. Perfeito. Vamos começar? Vamos lá. E sempre depois o nosso cone, a gente reveste com uma sacolinha plástica. Gente, adorei. Bom, então para iniciar eu vou fazer o corpo do anjo, que você já pode também estar fazendo uma árvore de Natal. Tá. Então, ó, o início é assim, ó. Todo esse meu trabalho eu vou trabalhar só primeiro correntinha e depois pontinho alto com uma corrente no meio. Então, iniciando a primeira corrente. Puxo aqui, ó. Prendeu. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas, porque eu tenho que deixar meio aberto aqui para poder passar o pisca-pisca. Então, vou fechar, ó, formando... Vou mostrar de novo, ó. Fechar, formando um círculo. Aí vou dar um pontinho aqui para prender. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aí aqui dentro do círculo eu vou fazer 7 pontos altos. Sempre o ponto alto com uma correntinha entre um e outro. Então fiz uma corrente, uma volta dentro do círculo, ó, puxei. Uma volta, tirei 2 e faço uma correntinha e vou para o meu ponto alto. Então, eu vou fazer isso durante 7 vezes, né? Que são 7 pontos altos. Certo. Então, a gente conta 8 pontinhos, porque eu conto também aquelas correntinhas do início. Ó. Então, aqui eu vou ter 8 pontinhos. Deixa eu ver se eu já coloquei, perdi a conta aqui, peraí. Ó, como eu conto essa primeira corrente, então são 2, 4, 6, 8 pontinhos. Agora aqui, ó, para fechar, coloco aqui na primeira corrente, puxo, ó. Fechou, formando um círculo. E agora é só eu ir nessa sequência. 1, 2, 3, 4. E aqui já no início eu aumento um pontinho, ó. Aqui já aumentou um, tá? Então, como eu trouxe todo o passinho pronto aqui, eu vou estar mostrando aqui, Tati, ó. Então, eu fiz dessa maneira que eu ensinei 3 voltas, com aumento só aqui no início. Depois eu fiz uma volta com aumento
um aumento deste lado e um aumento desse, que vai totalizar 3 aumentos, tá? Por que 3 aumentos? Porque vai ter um no início, um em cada lado, que é dessa forma aqui, ó. Vou fazer mais um aqui, que aí dá para perceber direitinho o aumento, ó. Tá? Ó, sempre eu aumento bem dentro do ponto alto. Ó, depois que eu fiz esse aumento, agora o que que eu vou fazer? Mais 2 voltas sem aumento nenhum. E eu vou seguindo assim na sequência. Terminei uma volta com aumento, vou fazer 2 voltas sem aumento, certo? Aí vou fazer mais uma com aumento e mais 2 sem aumento. Eu vou repetindo esse processo até... 2 sem aumento, uma com aumento. 2 Isso, sem aumento, Tati. uma com aumento. Então, como se repete o processo, né? Então, eu vou repetir isso aqui tudo, ó. Vai totalizar 15 voltas de ponto alto. Ok. Tá? Eu terminando essas 15 voltas de pontinho alto, eu vou terminar aqui para finalizar com pontinhos baixos. Ponto baixo, ó. Uma corrente, vou até desmanchar aqui para mim fazer 2, ó. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um pontinho baixo. Terminando essa volta de pontinho baixo, eu vou fazer mais uma volta de ponto baixo por cima dessa volta anterior. Então, você vai fazer, ó, uma correntinha e um ponto baixo por cima, ó. Uma corrente, você abraça todo ele, ó. Tá? Muito importante mostrar isso, ó. Para essa base ficar mais firme. E dessa maneira a gente terminou o corpo do anjo. Agora, se você vai fazer um maior ou um menor, você vai fazer dessa maneira que eu tô ensinando e vai provando, vestindo assim no seu molde, entendeu? Tá. Se for necessário aumentar mais ponto, aumenta dessa maneira. Se não for, não aumenta. Legal. Porque depende do tamanho do cone que ela faz. Então, esse é o corpo. Cone Agora, pronto. a gente vai aprender, que é o corpo, né? Tá. A gente vai aprender a fazer a cabeça, tá? Então, a cabeça também é muito fácil, eu vou só estar explicando. Você vai fazer 4 correntinhas, vai fazer aqui na primeira corrente 7 ponto alto, com uma correntinha no meio. 7 ponto alto. Fechou aqui, ó. Tá? E você vai fazer uma volta com aumento que vai ficar assim. Então, aqui eu vou ter 8 ponto alto contando com as correntes do início e eu faço, ó, 2 e 1, 2 e 1. Certo. Finalizando esse que é o aumento, isso é para a cabeça, tá? Eu vou seguir só mais com 1, 2, 3, 4 voltas de ponto alto sem aumento nenhum. Tá. Aí nós vamos fazer o pescocinho, pescoço, né, do anjo, que você vai fechar assim, ó, um ponto baixo e pula 2 pontos altos, ó. Isso aqui ele vai fechando, ó. Super fácil, tá vendo, ó? Então, você vai fazer isso na volta toda para fechar e você fazer depois uma volta de ponto baixo, ó, no meio dos pontinhos altos. Tá. Não, falei errado. Uma volta de ponto alto que você vai pegar no meio dos pontinhos baixos. Só isso já é o pescoço. Agora só falta a asa. Ó. Tá? Ó como vai ficar. Legal, né? Arrasou. Quer passar já a asinha nesse bloco? Vamos? Vamos. Fazer a asa? Ensinamos então a base. A base, então. A asa, Cabecinha você do vai anjo, fazer agora a asinha. isso. Agora a asa. Por enquanto tá tudo aqui molinho, né? Então, a asa eu faço assim, ó. 8 correntes, 8 pontos altos sem corrente nenhuma. E aí, eu começo a aumentar só aqui no início, ó. Logo no início, eu faço uma correntinha e aumenta um aqui. Ó. Faço mais uma corrente e vou ir na volta toda assim. Então, você sempre vai aumentar só aqui no início um. E que ele vai ficando sempre assim, ó. Eu trouxe tudo bem no passo para entender direitinho, ó. Então, eu vou fazer esse processo
por 5 voltas. Terminando, eu vou cortar aqui a minha linha, vou amarrar o barbante aqui e vou fazer isso, ó. 2 pontinhos baixos em toda a volta aqui dessa lateral. Sendo que aqui nesses cantos eu coloco 6 pontinhos baixos, que é para abrir mais a asa. E nessa volta aqui, eu faço os pontinhos baixos com corrente, ó. Uma corrente. Ó, uma corrente e um pontinho baixo. Uma corrente e um pontinho baixo. Somente nessa parte aqui, da parte de cima da asa, certo? Terminando isso aqui, eu só vou fazer mais 2 voltinhas de pontinho baixo, que vai totalizar, na verdade, 3 voltas de ponto baixo, sendo a primeira com aumento de 6 pontinhos aqui e as outras você só vai seguindo com 1 e 1 pontinho. E essa primeira aqui com uma corrente no meio. E aqui eu termino com pontinho baixo só para finalizar. Arrasou. Carmen, continua conosco, né, no próximo bloco pra gente dar mais dicas. Sim. Porque aqui o pessoal em casa pode estar pensando, Tati, mas aquele ainda tá, né? Não tá firme, vai cair. Não tem no como, próximo bloco tem um segredinho pra ele ficar assim firme. E é o grande pulo do gato, né? O pulo. Da técnica do crochê endurecido. Deixa eu aproveitar e dar uma dica também. Você sabe que da última vez que você veio, Carmen, muita gente do Brasil inteiro até pediu depois pra gente passar os seus contatos pelas redes sociais, por e-mail, porque gostou muito do kit. E não é qualquer kit, não. E eu quero reforçar hoje pra vocês podem de qualquer lugar do Brasil ligar na Vitrine do Artesanato e adquirir um kit completo para você desenvolver a técnica do crochê endurecido aí na sua casa. E hoje, você que ligar para garantir o kit da técnica do crochê endurecido, o kit contém, gente, 2 DVDs, 2 rolos de barbante e são 6 potes da resina. Essa resina é justamente o produto que vai endurecer o seu crochê e aí vai te dar a possibilidade de criar peças lindas. Então, você adquirindo esse kit, certo? 6 potes de resina, 2 rolos de barbante e os 2 DVDs. Hoje, quem ligar e falar que assiste a Mulher.com, mas tem que ligar hoje e falar que assiste a Mulher.com, olha que espetáculo que vocês vão ganhar, a bolsa e o DVD especial de Natal. Portanto, você vai receber na sua casa 3 DVDs, os 2, né, do kit comum, mais esse daqui com técnicas especiais para você ganhar um dinheirinho agora, nesse final de ano. Tem que falar que assiste a Mulher.com. Ligou, adquiriu o kit, falou que assiste ao programa, recebe uma bolsa já prontinha, by Carmen Freire, com a técnica do crochê endurecido, olha que legal. E junto com a bolsa, você também recebe esse DVD, edição especial de Natal, com trabalhos lindos. Tem árvore, tem boneco de neve, um enfeitinho para você pôr de repente um vasinho, tem uma bota, é bem legal, vale super a pena, tá bom? Árvore de Natal, anjo, boneco de neve, meia, caixa de panetone, enfeite de porta. Quer aprender a fazer todas essas peças pro final de ano? Liga na vitrine, adquira o kit da Carmen Freire e aí você recebe também e ganha aí a bolsa com um DVD especial de Natal. Não perca tempo, lembrando, a ligação é gratuita para qualquer lugar do Brasil, 0800 380 2000, 0800 380 2000, e nesses 2 DVDs, gente, você vai ter acesso a 13 aulas maravilhosas e exclusivas, recebe os 2 rolos de barbante cru e os 6 potes de resina endurece, uma exclusividade da Vitrine do Artesanato. Liga, aproveita o intervalo, garanta seu kit e no próximo bloco a gente volta para finalizar essa aula incrível da Carmen. Vou reforçar o telefone para vocês, 0800 380 2000, e tem também o número fixo, São Paulo, 11 3382 2000, 3382 2000. Aproveita o break. Na sequência a gente volta com mais dicas da técnica hoje do crochê endurecido no Mulher.com. Até daqui a pouco.